Novamente eu tentando me ajeitar na cadeira para não parecer que eu estou caindo para frente, né? Sempre lembrando do ângulo do guarda-roupa lá do canto. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas, né? Pelo menos devem ter dicas melhores que as minhas, mas as que eu utilizei e as que eu posso vir a utilizar sobre como é mudar de cidade, né? Eu me mudei em vários momentos de minha vida. Aos 19, 27, 33, 38, 46 e teve mais vezes também. Hoje, as pessoas dizem que elas são... Tem um nome, eu acabei esquecendo. Que ficam mudando de cidade, né? Nômades digitais, isso. E que é algo bastante interessante, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Recentemente tivemos um incidente grande na Índia de um casal, foi muito chato. Então tem que se tomar, mas foi uma fatalidade, né? Todo o povo indiano são pessoas sensacionais, em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas ruins. Temos que sempre ficar atentos, nunca deixar de ser atento, tomar cuidado. E pois então, na minha época não existia essa parte de nômades digitais. E eu, logo que eu fiz um pouco mais de 20 anos, algo do tipo, eu quis ir para o Rio Grande do Sul. Porque o meu pai ele viajou por várias empresas lá, instalando sistemas, ele sempre falava do Rio Grande do Sul e eu gosto do frio. Então eu acabei, talvez algum dia eu vá morar em Iceland. E, pois bem, eu fui para o Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia nada, né? E é muito gostoso quando chegamos em algum tipo de cidade sem conhecer nada, porque eu nunca viajei para o exterior. Deve ser uma experiência maior ainda. E para mim era como se fosse um novo mundo, né? Novos costumes, novos sotaques, a aparência das pessoas. A chuva lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ela começa, bom, pelo menos naquela época, né? Embora recentemente, quando eu estive lá, foi bem parecido, mas não fiquei na mesma época. Eu lembro que a chuva começava a chover, e aí a chuva ia, e aí ficava o mês inteiro chovendo, depois ela ia parando devagar. Não era como aqui no interior de São Paulo, que começa a chover, ou pensa em começar a chover e já para, né? E o frio também, o frio enorme. Lá as blusas, né, os casacos, eles têm até um espaço de ar entre eles para poder isolar. Mas então, as dicas, né? A dica número 1 é chegar, não já ir direto para o lugar onde você vai morar, né? Tipo, hoje em dia tem uma dica que é fantástica, que as pessoas alugam por temporada. Isso é muito bom. Na minha época não tinha isso daí. Nós tínhamos que fazer contrato, tinha que imobiliar e tudo mais. Hoje em dia não. Hoje em dia eu vou ficar aqui um mês, 2 meses. Vai pagando por mês e fica. Morando tanto na casa, ou numa kitnet, ou num quarto compartilhado, ou numa casa onde tem vários quartos, né? Tipo uma república. E então é bastante interessante. Mas então, não fazer isso de cara. Chegar na cidade e já ir para uma república, alguma coisa do tipo assim. Por quê? Porque você precisa, você, qualquer pessoa, precisamos sim conhecer o lugar antes. Não? Você vai morar ali. Mesmo que você fique uma semana, um mês, é complicado você entrar num lugar. Ainda mais naquela época eu tinha que entrar, eu tinha que cumprir os 30 dias, senão perdi o dinheiro. Então esse é o primeiro ponto. Vá para um hotel. Fique em um hotel 3 dias, assim, só para dar tempo para você localizar algo. Se você já pretende trabalhar em algum lugar, no meu caso, dessa primeira vez que eu fui para trabalhar num lugar. Então eu acabei já indo para o hotel e ficando no hotel. Dei sorte
de hotel ser um lugar que estava barato, um lugar muito bonito, né? Não era um lugar novo, mas eu gostei bastante, tenho saudades daquele hotel. E, pois bem, a procurar sempre morar bem próximo da onde você vai trabalhar. Tem um vídeo que eu expliquei que quando eu morava no Santa Cecília, eu morava encostado a uma quadra. Fui morar em outro lugar, morava a uma quadra. Bem próximo, porque facilita bastante. Mesmo que pague mais caro, o custo de vida e a nossa cabeça, né, a nossa mente, ela acaba ficando bem melhor quando estamos despreocupados com a locomoção. Então esse seria o segundo ponto. O terceiro é sempre economizar, né? Não gastar com coisas, procurar comer frutas, né, do que comer coisas processadas. Eu comia tanta esfirra que eu adorava. E numa época que não tinha Habib's, né? Então, acho que chamava Esfirra Chique o lugar. Comi muito. Churros, então, barbaridade. Então, esse é o segundo ponto. O quarto ponto são as amizades. Prestar muita atenção em amizades, principalmente se morar sozinho. Jamais levar uma pessoa até a sua casa. Porque o problema não é com a pessoa que você está fazendo amizade. O problema é que essa pessoa vai acabar comentando com uma outra pessoa e essa outra pessoa vai acabar comentando com outra pessoa. E sim, existem pessoas ruins no mundo. Pessoas péssimas, pessoas que querem a maldade. E aí ficamos vulneráveis. E se o nosso lar é o nosso lugar de tranquilidade, paz, ele é contaminado, aí é muito ruim. A comida, né? Sempre se alimentar, né? Procurar criar uma rotina, fazer amizade com as pessoas locais. Para caso uma urgência, né? Nunca aconteceu comigo de ficar doente, nada. Aconteceu o contrário, né? A pessoa vizinha minha ficar doente. Então, tomar muito cuidado. Ter um telefone para passar para alguém, do qual assim. Na segunda vez, né, quando eu fui, aí eu estava com 27 anos, eu já fui para São Paulo. E em São Paulo eu fui morar num bairro Campo Belo, que eu tinha um emprego lá. Então eu já acabei morando nos fundos da casa de uma senhora que tinha uma filha autista. E uma senhora muito desconfiada, muito. E as pessoas idosas, elas acabam sendo mais desconfiadas, ainda mais num bairro de pessoas idosas, também como era o Campo Belo. E normal, tranquilo. Mas eu sempre chegava cedo, né? Saía do trabalho, eu voltava para casa, eu gostava de ficar lendo. E só que aí eu acabei, o emprego que eu estava não deu certo, porque era um curso de informática que eu estava dando aula e isso é um problema muito grande. Sempre tem que ter o plano B. Então fica mais uma dica. Fazer duas coisas. Tem um vídeo que eu falo sempre sobre ter o plano B, aprender uma segunda profissão, para justamente termos para onde correr. Não consegue emprego de uma coisa, tem emprego de outra coisa. Já ter esse tipo de pensamento. Então, como professor não deu certo, porque o curso acabou finalizando, e aí a sorte minha, que eu passei em frente a uma empresa que era uma gráfica. E eu trabalho também com parte gráfica. E eu acabei, foi muito interessante, eu tenho que contar para vocês. Eu passei pelo lugar e estava lá, contratamos pessoas para trabalhar na gráfica aqui. E eu cheguei e eu não sei trabalhar em gráfica, eu sei fazer o desenho no computador, a arte digital, né? E aí eu cheio de gente, porque uma gráfica rápida, né?
sempre tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que estão sendo atendidas e tudo mais. E aí eu perguntei para uma mulher lá, falei, vocês estão contratando para parte de informática? Ela falou, você faz o quê? Eu falei, sou programador. Isso acendeu os olhos dela, né? Eu não tinha entendido no momento por quê, mas era porque eles estavam querendo abrir um setor de informática. E ela falou, deixa seu currículo. E eu não tinha currículo. E onde que eu vou fazer o currículo? Eu não tinha nem computador. Eu falei, você tem uma folha em branco? E uma caneta? Aí ela olhou espantada para mim e aí eu peguei, eu escrevi meu currículo em manuscrito, né? E ainda estava em cima do sofá, às vezes furava, porque não era um apoio. Bom, fiz o currículo do meu jeito lá, todo torto, escrevendo todas frente e verso lá, e entreguei. E dei o telefone da mulher da onde eu estava morando, né, a dona da casa. Aí tocou o telefone, ela ficou brava, né? Onde já se viu dar o meu telefone para um negócio lá. E era uma época que estavam começando a lançar o celular StarTAC, não sei se era assim que chamavam, que era aquele que fazia o barulhinho, né? Aí você falava, era um rádio, né? Nextel, acho que era isso, rádio Nextel. Mas eu não tinha dinheiro para comprar um. Mas embora lá em São Paulo, naquela região do Campo Belo, que ficava próximo do Brooklyn Novo, o pessoal lá era um pessoal de executivo, que tinha bastante dinheiro, mas eu não tinha. Pois bem, eu comecei a trabalhar na empresa. Acabou dando certo. E, olha só, mais uma vez, eu morava muito próximo da empresa. Eram 2, 3 quadras. Então, isso facilita muito. Mais uma vez, pontuando para morar perto do emprego. Uma outra dica é procurar uma casa que tenha os móveis já, né? Pelo menos para iniciar. Porque o custo de móveis também ele é bastante caro para quem está começando. Hoje em dia já tem muito tudo isso, né? Tem os flat, tem os... Bom, que bom, né? Que bom. Quando eu fui com meus 38 anos, eu já fui primeiro, eu fui morar num apartamento junto com uma ex-namorada minha, né, uma amiga minha até hoje. E aí eu morei foi em São Paulo também, perto do Avenida São João, num prédio antigo do curso de Direito da São Francisco, Universidade de São Francisco. Fiquei pouco tempo lá. O lugar era um lugar para estudantes, né? Então eu estava como visita, né, como hóspede. Acho que era assim que falava. Tinha um termo deles lá que usava. Aí eu fui e morei numa república. Foi horrível a república. Eu poderia ter morrido na república, porque república em São Paulo, eu não sei como que é hoje, né? Mas lógico que existem repúblicas ótimas. Mas a república que eu morava, eu até considero muito boa. Mas as pessoas que passam pela república que é complicado, você nunca sabe com quem que está, né? E então foi bem doloroso, vamos dizer assim. Mas eu consegui passar tudo bem, não teve maiores problemas. E dali eu fui para Granja Viana num projeto de um site. Foi muito legal também. Só que era longe de tudo, mas foi muito interessante. E por fim, com 46 anos, né? Eu acabei indo pro sul novamente. Primeiro eu passei por Florianópolis, né? E coincidiu de eu em Florianópolis ter um grande amigo que eu conversava sempre pela internet, que ele tinha uma rede de fast food e ele morava lá também, então foi bem interessante. Acabei morando numa casa onde tinham vários quartos, né? Cada pessoa morava num quarto. A outra coisa, insetos, principalmente em lugares, prestar muita atenção em insetos. Eu estava dormindo e sabe quando a gente sente que tem algo te olhando? E tinha uma aranha daquelas armadeiras, né? Elas levantam as patinhas e ficam olhando para você. E
Eu não sei porquê, eu com aranha, eu tenho um sentimento muito bom com elas. Embora eu tenha medo delas, elas nunca me atacaram, né? Então, na hora que eu olhei, ela estava no chão olhando para mim e eu não sabia o que fazer. E eu convivi com essa aranha, com outras aranhas ali naquele quarto. E tinha uma clarabóia, acho que chama assim, um lugar onde tinha um espaço, era lá que elas viviam. Mas eu sempre com medo. Então tomem cuidado com insetos também, né? Insetos é uma coisa muito perigosa, principalmente os peçonhentos. E para quem não está acostumado, né? Quando muda de região, a gente não conhece a casa, a maneira que é. E tem que tomar muito cuidado com isso também. No demais, sempre morar num lugar onde tem um supermercado perto, né? Onde tenha algum tipo de movimento, não seja um lugar tão retirado, porque sempre é perigoso. Sempre manter os documentos em ordem. Nunca sair com todos os seus documentos, principalmente cartões de crédito. Eu já cheguei a perder a minha carteira com todos os cartões e é horrível. A sorte que me trouxeram de volta. E porque senão ia ser uma dor de cabeça maior ainda. Tomar muito cuidado com o celular, principalmente na capital, nas capitais do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, que as pessoas elas sempre ficam de olho, né, nesse tipo de situação. E também quando forem embaladas, né, tão gostoso ir embaladas, eu que gostava muito de gosto de ir em karaokê, e sempre procurar o que? Ter a segurança, né? Eu ia de táxi, voltava de táxi. Quando começou a ter Uber, ia de Uber, voltava de Uber, porque o nosso corpo, ele é um templo, ele é a coisa mais importante que temos, né? E temos que cuidar dele. Temos, lógico, em alguns momentos da vida que possamos ter algum tipo de vício e tudo mais, só que nessa parte de locomoção, sair à noite, é sempre muito complicado. É bom sempre termos a nossa proteção, né? Fazer nossas orações e que o acaso nos proteja também, né? Como diriam os titãs. Então é isso. Esse vídeo, ele acabou até ficando extenso, 17 minutos, e ele é só para pontuar alguns tipos de coisas, né? Existem muito mais coisas para serem ditas que poderiam ajudar, mas essas foram as minhas experiências e espero que você ou qualquer pessoa possam refletir a respeito. Gratidão, gratidão, gratidão.